As vozes vão dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer, só nunca desista do sonho que existe em você. Muito boa noite, canal Dons ao vivo para você nesta noite de quinta-feira. E quinta-feira temos Fernando de Maria. Gente, dia de quinta-feira temos Fernando de Maria hoje conosco para mais um tema, e hoje o tema é o dom do amor. E sem perder muito tempo, já vou colocar Fernando de Maria aqui comigo. Boa noite, olá. Fernando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Semana Santa, Fernando. Semana Santa é semana de reflexão, aquela semana todo católico fica a gente já fica quaresma bem retraído. Quando chega na Semana Santa, então, rapaz, a emoção vai à flor da pele. Sim. É incrível. É o ponto alto, né, da nossa fé. Nós nos preparamos por 40 dias para vivenciar esse momento, né? O tríduo pascal, né? Então... hoje se inicia o tríduo pascal, né? Se iniciou hoje com a instituição da Eucaristia, a missa celebrada, Santa Missa de Lava-Pés. Com a Santa Missa que tivemos transmissão ao vivo aqui no canal Dons, missa da comunidade de São José hoje, foi transmitida ao vivo, bastante compartilhamento, bastante interação do povo. Santa Missa abençoada, amanhã também às 15 horas, Santa Missa também. Santa Missa não, né? Celebração da Cruz amanhã, ao vivo, às 3 da tarde. Celebração será presidida pelo diácono Robson Luiz Plausino, que acompanha o nosso canal. Ele participa conosco também. Bom, hoje então, já tivemos o Alan, que falou da Santa Ceia em Betânia. Tivemos o nosso diácono Paulo Rosa, que falou sobre o manso cordeiro. Tivemos também, na quarta-feira, o diácono Robson Luiz Plausino. Ontem ele falou um tema bastante bacana com a gente, o Homem das Dores. Ontem, com bastante interação, o pessoal gostou bastante. Hoje o Fernando vai falar para a gente o dom do amor. Fernando, fica à vontade. Maravilha. Bom, os temas eles vão se encaixando, né? Nós estamos na Semana Santa, a Semana do Amor, né? Os temas, muitos deles, né, como, por exemplo, o Homem das Dores, né, apresenta Jesus, que né, foi citado, né, é citado o profeta Isaías, né, fala, o Homem das Dores, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E, para entrar propriamente no dom do amor, vamos então ver o que o próprio amor tem a falar para nós, né? Na Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, no capítulo 13, o evangelista São João ele inicia a narrativa da paixão. Ele separa todos os próximos capítulos para falar deste acontecimento. Um terço do Evangelho de São João, ele vai tratar sobre o amor. Né? O amor de um Deus que se encarna, o amor de um Deus que se entrega, o amor de um Deus que se dá por inteiro. Né? E São João ele começa dizendo o seguinte, versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo,
até o extremo os amou. Como amasse os seus que estavam no mundo, Jesus percorreu desde o momento da sua encarnação, nos amando. Jesus, que é o amor do Pai, o amor do Espírito Santo. Deus, que é amor, vai nos dizer o próprio São João, na sua primeira carta, né? Deus caritas est, Deus é amor. Este próprio amor, ele vem e se faz gente. Ele se encarna no ventre da Virgem Maria. E, desde o seu nascimento, em todos os momentos, ele vai amando. Ele nos ama. A vida de Jesus é um ato perene de amor para conosco. Né? Seus momentos de alegria, seus momentos de tristeza, de agonia, como, por exemplo, do Horto das Oliveiras, Jesus está ali nos amando, nos amando, nos amando, nos amando. O amor se fez carne. E o amor, ele vem para nos amar. E durante toda esta vida de Jesus, São João, ele é como se ele colocasse que Jesus, ele vai dar um passo a mais neste amor dele. E São João, no versículo 1 que eu acabei de ler, diz que Jesus ama até o extremo. Né? Em outra tradução, amou até o fim. Amou até o máximo. Alguém pode dizer, mas o máximo? O máximo que talvez nós suportamos, né? Eu lembro que um amigo meu dizia, a gente pede as graças de Deus e Deus pode nos dar muitas vezes aquilo que a gente pede. Mas será que a gente aguenta? Nós pedimos algumas coisas para Deus, mas será que a gente aguenta receber aquilo que a gente está pedindo para Deus? Por exemplo, nós pedimos o dom do amor, o batismo no Espírito Santo, e devemos pedir sim. Mas os apóstolos que receberam o Espírito Santo, todos eles se entregaram em sacrifício, todos eles foram martirizados, com exceção de São João. Até tem uma narrativa da tradição que fala que São João foi colocado no óleo fervendo. E ele não morreu. Por que ele não morreu? E ele diz, porque o fogo que arde aqui dentro é muito mais quente e poderoso do que este fogo que está aí. Então, este amor de Deus que é derramado na nossa vida, vai nos dizer também lá, em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor, Jesus, ele manifesta de uma forma toda especial. Hoje, a igreja celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio cristão. Jesus, hoje, ele se faz pão. Jesus, hoje, ele se entrega a nós em alimento. Não bastava ter vivido uma vida inteira de entrega. Jesus multiplicou os pães. Jesus curou os cegos, curou os leprosos, curou os coxos. Os mudos falaram, os surdos ouviram. E ainda assim, Jesus se faz pão. Mas não é qualquer pão. É o pão descido do céu. É o alimento da vida eterna. Jesus que pega a sua vida inteira e ele traz a sua vida inteira, corpo, sangue, alma e divindade, num pedacinho de pão que cabe na palma da mão. Num pedacinho de pão que se dissolve na língua. Este Jesus
que, num gesto de amor extremo, se faz pão, ele nos ama perfeitamente, nos ama até o extremo. A continuação da narrativa, aqui em São João, no versículo 2, São João vai falar que durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus lava os pés dos discípulos. Para nós, brasileiros, pode ser algo simples. Mas para o judeu, tocar num pé não é uma coisa tão simples. Nem todo mundo tocava nos pés. Era um rebaixar-se demais. Era um rebaixar-se muito. Tanto que somente lavava os pés os escravos. As crianças também, os mais novos, muitas vezes eram colocados para servir dessa forma. Vai lavar os pés. E Jesus se coloca nessa situação. Jesus, diante dos discípulos, se coloca como o menor, como aquele que está se humilhando. Jesus se humilha diante dos discípulos. Jesus se humilha diante dos apóstolos. Aquele mesmo Jesus, vai dizer o início do Evangelho de São João, o capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se fez homem, vem salvar o mundo, cura o ser humano, cura o coração, cura o corpo. E ele vem e lava os pés dos apóstolos. E diz para eles: eu vos dei o exemplo, fazei vós também. Se coloquem a serviço. O discípulo não é maior que o mestre. Portanto, o cristão é aquele que também se coloca a serviço. Também se coloca numa atitude de humilhação, muitas vezes. Está servindo. Jesus, Deus, aquele mesmo Jesus que disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o menor de todos. Jesus ele dá o exemplo com a sua própria vida. E este mesmo Jesus, nos capítulos seguintes, São João vai narrar ele que institui o Santíssimo Sacramento. Jesus que se dá no pão, que se dá no vinho. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida em mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus falou isso, Jesus tinha 72 discípulos. 60 foram embora naquele momento. Saíram reclamando e dizendo: esta palavra é dura demais, quem pode suportá-la? E Jesus
vira para os apóstolos e diz: e vocês? Não vão embora também, não? E Pedro vai dizer aquela palavra maravilhosa que todos os dias nós devemos repetir e viver. Mais do que repetir, é viver. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Palavras que trazem a nós a vida eterna e palavras que nos levam para a vida eterna. Só Jesus. E Santa Teresa d'Ávila, ela tem algumas palavras que ela diz no momento de oração para Jesus. Santa Teresa vai dizer assim: ó bom Jesus, para nos dardes ânimo e nos exercitardes no amor, para nos dardes ânimos e nos exercitardes no amor, vos determinastes a ficar conosco. Embora previsseis a sorte que teríeis entre os homens, as desonras e ultrajes que devíeis sofrer. Santa Teresa faz questão de, na oração, dizer para Jesus: Senhor, mesmo sabendo quanto o Senhor ia sofrer com os homens, o Senhor veio. Olha o amor de Jesus. Se Jesus veio para Judas, se Jesus veio para Pedro, que o negou 3 vezes, se Jesus veio para aqueles a quem, quando Jesus estava sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus veio para estes, imagina como Jesus veio para você, como Jesus veio para mim. Jesus veio para nós, mesmo sabendo que muitas vezes nós seríamos Judas, porque traímos Jesus inúmeras vezes. Todas as vezes que nós cometemos um pecado grave, nós estamos traindo Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, esse sacrifício redentor, esse sacrifício que nos dá a vida eterna, basta um pecado grave para nós jogarmos esse sacrifício no lixo. Para que na nossa vida ele não tenha o efeito que deve ter. Para isso, para que nós possamos retomar o sacrifício de Cristo em nossa vida, nós devemos recorrer a um outro sacramento de Jesus Cristo, que é o sacramento da confissão. Suplicar a Deus o perdão dos pecados e, por meio de uma confissão, de modo especial, bem feita, retomarmos sobre a nossa vida os maravilhosos efeitos da redenção de Jesus Cristo. E Santa Teresa continua dizendo: ó eterno Pai, como quisestes consentir que vosso Filho ficasse entre nós a padecer de novo a cada dia? Valha-me Deus, que grande amor do Filho e que grande amor do Pai. Santa Teresa, como uma grande santa, ela faz questão de deixar explícito para nós aquilo que é comum para os santos, né? Na teologia espiritual, eu costumo trabalhar sobre as 3 vias: a via dos iniciantes, a via dos progredidos e a via dos perfeitos. Os iniciantes, quem está iniciando na vida espiritual, quando vai meditar sobre a paixão de Jesus Cristo na cruz, ele se imagina lá como São João Evangelista do lado de Nossa Senhora, contemplando Jesus na cruz, puro, do lado da Virgem Maria.
Quem está na via na via iluminativa, que são aqueles que já estão num grau de vida espiritual maior, eles se colocam lá no lugar do bom ladrão, que é aquele que errou e está sendo crucificado justamente e não injustamente, como o próprio bom ladrão vai dizer. Está olhando, está contemplando Jesus, mas está ali crucificado do lado dele, porque errou, porque pecou, porque é fraco, porque é falho. Ah, e o perfeito, o santo, como Santa Teresa d'Ávila, é aquele que sabe que não é João Evangelista do lado da Virgem Maria contemplando Jesus, não é o bom ladrão, mas é o carrasco que estava lá crucificando Jesus. Santa Teresa, quando ela diz isso, dos ultrajes que deveriam sofrer, ela não está falando das outras pessoas que ofendem a Deus. Ela está falando dela mesma. Claro que Santa Teresa não ofendia a Deus com grandes pecados, mas o simples apego a uma coisa mais do que a Deus num determinado momento, uma coisa que impede a pessoa de voar em direção para Deus, este apego muitas vezes é uma ofensa a Nosso Senhor. Portanto, Santa Teresa faz questão de dizer: valha-me Deus, que grande amor do Filho em aceitar estar junto de mim, mesmo Fernando, mesmo sabendo que o Fernando é tão fraco, tão falho, tão pecador, mas mesmo assim ele me ama com um amor extremo. Que amor do Pai de aceitar e de desejar que o Filho Jesus venha ao meu encontro. Eu que muitas vezes, pelos meus pecados, viro as costas para Jesus. Mas Jesus, ele não nos abandona, ele vem ao nosso encontro, ele nos chama, ele nos atrai, ele nos busca, ele nos inspira a ter boas atitudes, a ter bons propósitos, a nos colocar em oração, a desejar a presença de Jesus. E Santa Teresa continua: ó eterno Pai, como quereis ver cada dia o vosso Filho em tão ruins mãos? A mão que muitas vezes segura Jesus no Santíssimo Sacramento para recebê-lo, a mão que segura Jesus quando o padre, o ministro diz corpo de Cristo, e nós colocamos ele na nossa mão. A gente comunga, muitas vezes nem faz oração, muitas vezes fica com aquelas preocupações todas, não dando a Jesus pelo menos uma pequena resposta ao imenso amor dele, de ter feito, de ele ter se feito pão, para estar em nossa mão, para entrar na nossa boca e para morar no nosso coração. É estas ruins mãos que vai dizer Santa Teresa. E ela continua: como pode a vossa piedade, cada dia, sim, digo cada dia, ver as injúrias que lhe fazem? E quantas não se fazem hoje a este Santíssimo Sacramento? Em quantas mãos inimigas não o haveis de ver? Quantas mãos inimigas? Em uma outra passagem, Jesus vai dizer: não é possível servir a dois senhores, ou amar a um, ou vai amar um e odiar ao outro. Não tem como amar dois senhores. Não é possível amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não é possível amar a Jesus e amar o mundo ao mesmo tempo. Então, ou a gente ama Jesus, ou a gente vai acabar odiando Jesus.
porque Jesus não me deixa fazer o que eu quero, porque Jesus não me deixa curtir os prazeres que quero, porque Jesus não deixa eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Uma pessoa desse jeito vai querer odiar a Jesus. E muitas vezes na Sagrada Escritura, a palavra odiar, ódio, não significa ódio nessa compreensão que nós temos hoje em dia, mas muitas vezes significa amar menos Jesus do que amar uma coisa, um objeto. Portanto, é a isso que vai dizer Santa Teresa: em quantas mãos inimigas não o haveis de ver. Ó Pai eterno, olhai que não são para esquecer tantos açoites e injúrias e tão gravíssimos tormentos que o vosso Filho sofreu durante a sua vida terrena. Será preciso que faça ainda mais para vos contentar? Não fez ele já tudo? Não tinha ele já pago bastante pelo pecado de Adão? Santa Teresa está dizendo, está questionando, né, de forma santa, vamos dizer assim, está questionando Deus Pai. Jesus já não fez tudo, já não sofreu tudo. Por que ele continua sofrendo? Por que ele continua sendo injuriado? É a palavra mais adequada, né? Ofendido. Nossa Senhora vai dizer em Fátima: não ofenda mais Nosso Senhor, que já está por demais ofendido. Não me lembro se é Fátima ou se é um dos pastorinhos que diz, mas é da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Não ofenda mais Nosso Senhor, que já está por demais ofendido. O que Santa Teresa está querendo mostrar? Mais do que mostrar as nossas ofensas para com Deus, ela está querendo contrastar que nós não recebemos este amor de Deus de forma passiva. Muitas vezes a nossa atitude é uma atitude contrária, uma atitude ofensiva. Desde Adão, diante de Deus que vem ao encontro do homem, o homem se esconde. Se esconde. E nós devemos ir ao encontro desse Senhor, porque é somente Ele que pode purificar o nosso coração. E Santa Teresa diz assim: ó Pai Santo, que estais nos céus, se vosso Filho não deixou de nos dar a nós, pobres pecadores, um dom tão grande como a Santíssima Eucaristia, não permitais, ó misericordiosíssimo Senhor, que seja tão maltratado. Ele deixou-se ficar entre nós de um modo tão admirável que podemos oferecê-lo em sacrifício quantas vezes quisermos. Então, que este augustíssimo sacrifício faça parar a maré dos pecados e desacatos que se cometem nos lugares onde este mesmo Santíssimo Sacramento reside. Portanto, meus irmãos, o Santíssimo Sacramento, Jesus, que se entrega como dom, que se entrega gratuitamente, este Jesus que se dá a nós por amor, a nossa atitude deve ser uma resposta a este amor. É como se houvesse em nós uma má tendência a não amá-lo. São Francisco de Sales vai dizer que é o oposto. Existe em nós uma tendência natural para amar a Deus, para corresponder a este amor.
O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer logo no seu início que o ser humano é um ser religioso, ou seja, um ser voltado para Deus. Portanto, meus irmãos, a nossa atitude, qual é a nossa resposta? Porque o dom do amor de Jesus é grandioso. Jesus que nos ama até o extremo, que lava os nossos pés. Qual deve ser a nossa resposta? Nós devemos amar de volta. Como é que nós amamos de volta a Deus? Tendo fé. Como é que a gente tem fé? Rezando, fazendo o bem ao próximo, cumprindo as palavras do Evangelho, cumprindo as palavras da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não nos pede coisas impossíveis. Jesus não nos pede coisas impossíveis. Cumprindo os 10 mandamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Um pouquinho mais para frente, né, no capítulo 13, versículo 34, Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, ele nos desafia. Como é que a gente vai amar o nosso próximo? Como Jesus nos ama. Jesus, ele se entrega por inteiro. Jesus vai dizer: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Como é que nós vamos amar a Deus? Como é que nós vamos amar o próximo como Deus nos ama? Como é? É simples. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela já resolveu esse problema há muito tempo atrás. Para amar o próximo como Deus nos ama, basta fazer o que Santa Teresinha fez. Ela falou: Jesus, coloca o seu coração dentro de mim. Coloca o seu coração dentro de mim, Jesus. Quando a pessoa ela vai crescendo espiritualmente, crescendo no amor de Deus, né? A pessoa ela começa amando com amor natural, ou seja, com amor de sentimento, com amor de paixão. Ela vai tendo os seus atos de fé, os seus atos de esperança. A caridade começa a visitar a pessoa, e a caridade é o amor de Deus que vem no coração da pessoa para que a pessoa ame o próximo com amor de Deus por causa de Deus. Ame a si mesmo com amor de Deus por causa de Deus. E ame a Deus com amor de Deus e por causa de Deus. Portanto, meus irmãos, este dom do amor, que é Jesus que se entrega, ele se entrega a nós. Você pode bater no peito e dizer: Jesus se entrega a mim. E toda esta entrega de Jesus, ela tem que gerar frutos na nossa vida. Ela tem que gerar frutos na nossa vida a ponto das nossas ações corresponderem às mesmas ações que Jesus faria em nosso lugar. No curso na teologia espiritual, eu falei da via iluminativa, que é quando a pessoa ela passa a viver os mandamentos, viver as virtudes, não mais numa luta de eu não posso pecar, não vou mais pecar, eu tenho que ser humilde para não pecar por orgulho. A pessoa ela diz: eu tenho que ser humilde porque Jesus era humilde. Eu quero ser igual ao meu mestre, igual ao meu Senhor, eu quero imitá-lo. O que Jesus faria em meu lugar?
E essa pessoa, ela vai progredindo, ela vai experimentando o amor de Deus, experimenta o amor de Deus na sua oração, por meio da oração afetiva, por meio da oração de simplicidade. Essa pessoa experimenta o amor de Deus que flui na vida dela, nas ações dela. Muitas vezes a pessoa não tinha forças para fazer um sacrifício por amor de Deus, e o amor de Deus vem à vida dela e ela começa a ter força, começa a ter vontade de amar verdadeiramente a Deus, não somente com palavras, mas com atitudes. Como é que eu amo o meu próximo? Amando a Deus. Quer amar seu próximo de verdade? Ame a Deus. Justiça social, ela só é verdadeiramente cristã se a gente ama a Deus em primeiro lugar. Se nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós conseguimos de fato fazer o bem para o próximo. Caso contrário, a gente vai fazer filantropia, vai dar alguma coisa para alguém, e às vezes aquilo que a gente está doando, talvez nem faça bem. Portanto, para nós amarmos o próximo, busquemos uma vida de amor a Deus. Para amar a Deus, busquemos uma vida de amor ao próximo. As duas coisas não se excluem. Pelo contrário, quem ama verdadeiramente a Deus, amará verdadeiramente seu próximo. E só ama verdadeiramente o próximo quem ama verdadeiramente a Deus. Que este amor de Jesus, que amou até o extremo, possa em nossa vida dar frutos. Santa Teresa d'Ávila diz que basta uma comunhão eucarística para nós sermos santos. Para nós sermos santos. Amém? Amém, Rodrigo? Amém. Estou por aqui, a minha câmera desligou. Bacana. Tema de hoje, o dom do amor com Fernando de Maria. O Fernando que é da paróquia, gente. Bom Jesus das Oliveiras de São Miguel Paulista. A gente sempre fala do Fernando, e a gente nunca fala de onde o Fernando é. O Fernando pertence à paróquia Bom Jesus das Oliveiras em São Miguel Paulista. E esse tema, entrando na Semana Santa, claro que já rendeu comentários e perguntas por aqui, que nem o da nossa amiga Regiane de todas as noites está por aqui acompanhando, não perde uma. Quem está acompanhando é Rogério Pinto, também está por aqui, a Está cortando a sua... Está me ouvindo, Rodrigo? Está cortando um pouco o seu áudio. Opa, tivemos uma pequena estabilidade, mas quem está por aqui é a Mirtes, o Alan está por aqui também, o Sávio está por aqui, o Rogério, a nossa amiga Regiane, e agradeço desde já quem compartilhou a nossa live nas 120 compartilhamentos que teve aqui, muito obrigado. Várias salas de vídeos abertas, as redes sociais, e o comentário da Regina, na realidade não é nem um comentário, é uma interrogação, né? Como pode tanto amor dentro de uma pessoa? É indígena. Bom, é porque é uma pessoa divina, né? Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? E, de modo especial, né, quando nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus,
é porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade nos amou com um coração humano. O amor de Deus passou por um coração humano, que é o coração de Jesus. Amém? Amém. Tem também aqui, o Cláudio fala, a humildade de Jesus ao lavar os pés. Hoje mostra que ponto chega a humildade pés a instituição da Eucaristia. É inexplicável, é simplesmente fascinante. Comentário dele aqui. Obrigado pelo comentário. E aí tem uma pergunta para você, Fernanda, aqui. Diante de tanto sofrimento que Jesus passou, não haveria outro caminho das pessoas que o seguiam a não ser defendê-lo? É a pergunta do nosso amigo, o senhor Mário Andrade Correia. Desculpa, pode repetir a pergunta? Ele faz a seguinte pergunta para a gente. Diante de tudo que aconteceu com Jesus, ninguém pôde evitar ou sair em defesa dele? O Mário fazendo essa questão. Pelo que eu entendi da pergunta dele, se os discípulos não podiam fazer alguma coisa para evitar tanto sofrimento ou até mesmo defender Jesus. Essa é a questão do Mário, que ele fala aqui no comentário. No tema de ontem, né, O Homem das Dores, na leitura do livro lá do Frei eu sempre troco o nome dos freis, né? O livro da Intimidade Divina, né? Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. Ele faz uma reflexão, né? Tá, as palavras de Jesus, né? Ele faz uma reflexão pelas palavras de Jesus. Jesus que diz, no meio das bofetadas que eu tomava, não tinha ninguém, deixa eu só pegar aqui as próprias palavras dele, porque as palavras dele são precisas, né? Quando eu lia, não tem como não chorar, né? Deixa eu só pegar aqui. E diz assim, eu, né, diante do que ele estava sofrendo, eu olhei em roda e não houve quem me acudisse. Busquei e não houve quem me ajudasse. Onde estão os doentes por ele curados? Os cegos que ao contato das suas mãos recuperaram a vista? Os mortos ressuscitados? Os milhares de pessoas saciados por ele com o pão do milagre? Todos quanto experimentaram de mil maneiras a sua bondade? E na hora da minha oração, eu meditava uma coisa. Aqueles que tinham recebido os milagres de Jesus, será que havia, no meio daquela multidão que gritava, crucifica-o, será que havia daqueles que receberam o pão multiplicado, daqueles que beberam o vinho, a água tornada vinho, os aleijados, os coxos? Mas aí eu comecei a olhar uma coisa. De todas essas curas, eu e você recebemos muito mais. Os cegos começaram a ver. Nós temos a oportunidade de ver o que os cegos não viram.
Vai dizer o profeta, né, que os profetas do Antigo Testamento gostariam de ter visto o que nós hoje vimos e não puderam ter visto, né? Eles anunciaram Jesus, mas não viram. Nós vimos Jesus. Nós fomos curados das nossas pernas. Nós éramos aleijados. Nós conseguimos hoje ir ao encontro de Jesus. Eles beberam vinho, água tornada vinho. Nós bebemos o vinho tornado sangue. Eles tiveram o pão multiplicado. Nós temos o pão vindo do céu. Nós temos muito mais. E Jesus que se entrega, São Leonardo de Porto Maurício, no livro As Excelências da Santa Missa, ele faz uma reflexão da missa e do Calvário. Ele fala, é o mesmo sacrifício, não é outro. A diferença é que um sacrifício é com derramamento de sangue, e o outro é incruento, é sem o derramamento de sangue, sem a maldade daqueles que crucificaram. Mas a entrega e o amor de Jesus é o mesmo. Como é o coração daqueles que hoje recebem este mesmo sacrifício, né? Então, nós, muitas vezes, não socorremos Jesus, não o ajudamos, como ele diz, não o acudimos, né? Não damos a ele um coração totalmente entregue, né? Nós temos as nossas resistências, nós precisamos lutar para vencer essas resistências. A doutrina da igreja, para encerrar a resposta que já se prolongou, a doutrina da igreja nos ensina que bastaria uma única gota de sangue de Jesus para ter salvo a humanidade inteira. E eu costumo dizer, a gota que ele escolheu foi a última, porque Jesus derramou todo o sangue dele. Ele não economizou, ele deu tudo. Ele deu tudo a nós. Amém? Amém. E tem aqui, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Belíssimo comentário, viu, dona Elvira? Ela ainda cita aqui Romanos 5:8. Romanos 5:8 é a frase que ela mandou para nós aqui. É verdade. Olha, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando eram pecadores. Olha que frase, essa frase ela marca. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Bacana, comentário muito bacana. E tem esse aqui também. Fernando, também gosto desta passagem. Quem coloca para nós aqui é a Rita de Cássia. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa frase eu tirei de João, capítulo 1 João 4:10, versículo do 4 ao 10. Frase de Rita de Cássia, ela tirou essa frase magnífica. Ele nos amou por primeiro. Como é precioso teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio, a sua sombra do Salmo. Todos os comentários são bacanas. Hoje o pessoal está com os comentários aqui maravilhoso. E essa aqui é a pergunta, né? Como não corresponder um amor desse? Me explica. Essa aqui foi bem categórica. Obrigado, viu, Luana? Luana da Zona Leste. Como não corresponder a esse amor tão lindo? Se não me engano, é Santo Agostinho que diz, né? Como não amar de volta um amor assim? Né? Como não desejar corresponder tanto amor? Né? Então, não tem como permanecer inerte. Como fazemos para descobrir o verdadeiro amor em Cristo? Deixo essa reflexão para cada um de nós. Cláudia Santana.
ela de Itaquera. Bacana. Bacana, bacana. E tem essa também, né? Tem uma música que me marca muito, música Como Não Me Apaixonar, bacana essa música, eu conheço também da Colo de Deus, Como Não Me Apaixonar Mais Uma Vez, é bacana. Legal, legal, gente, interação bacana do pessoal. Hoje, o encontro com o Fernando, hoje o pessoal está acostumado com os temas de teologia, hoje a gente, no tema da Semana Santa, um tema preparado de um livro, né, que o Fernando passou para a gente preparou os encontros. Semana que vem o Fernando vai voltar aqui com os encontros dentro da teologia espiritual, ele vai me passar depois, a gente não conversou sobre o assunto, mas te adianto que na próxima semana a gente vai fazer uma live só de perguntas e respostas, com as perguntas que ficaram das lives anteriores aqui. É isso mesmo. É esse os combinados, né, Fernando, da semana que vem, né? Esse é o combinado. É isso. Resposta, perguntas e respostas, uma live só de perguntas e respostas, e ainda abriremos para o pessoal participar ao vivo com perguntas também na hora. Quem ficou com alguma dúvida, alguma coisa dos encontros anteriores, vai ter oportunidade de perguntar. Aí na outra semana voltaremos com os temas do mês aí com o Fernando, que ele vai preparar para a gente, tá certo? Fernando, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Amém. E Deus te abençoe. Obrigado aí mesmo pela ajuda. Amém. Estou à disposição. Tá certo? Tá meio travado aqui, eu não entendi. Eu só entendi que ele falou que está à disposição da gente. Muito obrigado, gente. Estamos com um pequeno probleminha de internet aqui no finalzinho, mas não tem problema não. Dons é Deus que nos conduz. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais.